Você sabe quem foi Aldir Blanc? Ele mesmo que deu nome para a lei? O vídeo de hoje não é sobre a vida de Aldir Blanc especificamente, mas é sobre uma das músicas que ele escreveu. Quem viveu um pouquinho do século XX com certeza já sabe de que eu tô falando. O Bêbado e a Equilibrista. Uma música que foi lançada em 1979, um pouco antes da lei de anistia, e que foi imortalizada na voz de Elis Regina. Essa é uma música icônica, ela é considerada o hino da anistia que aconteceu no fim da ditadura militar, e é um pouco triste, na verdade, estar fazendo essa música, porque o nosso desejo é de que fosse óbvio do que se trata. Mas infelizmente, com todas as coisas que têm acontecido nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, com um presidente que louva torturador, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, exército dando desfile de tanque na rua, governo lotado de generais, e mutreta de coronel com vacina, e ameaça de golpe, e a ameaça de que homem armado não ameaça. E tanque fumacento. E tanque fumacento na rua. Gente exilada. E gente exilada. Voto impresso. Voto impresso e todas essas coisas que deveriam ficar enterradas no passado, mas que infelizmente a gente tem que voltar a revisitar, porque elas periodicamente voltam. Falar brevemente sobre a música, né? A música em si é de João Bosco, grande ícone, e a letra é de um amigo dele que é o tal do Aldir Blanc. Aldir Blanc era um compositor, militante de esquerda, né, durante a ditadura militar, e ele fez essa música criticando o governo. Inicialmente, João Bosco tinha composto um samba, mas o Aldir Blanc ele estava tão escandalizado com a realidade política do país dele, qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, que ele sentiu a necessidade de fazer uma crítica social e política naquela música. Durante a ditadura militar, principalmente depois do AI-5, os artistas eram censurados, então músicas que criticassem o governo não eram aprovadas, elas não podiam ser lançadas, e o artista que fosse contra isso, ele era coagido, ele podia ser torturado, ele podia ser preso ou exilado, como é o caso de Gilberto Gil, Caetano Veloso e muitos outros. Então, grande parte das músicas que foram compostas durante esse período, elas usam de metáforas. Então não é de se espantar que quando Aldir Blanc morreu no ano passado, em 2020, durante a pandemia de Covid, ele morreu de coronavírus, não é de se espantar que, apesar da grandiosidade do nome dele e da importância da obra dele para a história do nosso país e para o nosso povo, o presidente não tenha se pronunciado e que, inclusive, muita gente tenha mexido uns pauzinhos para que a lei não se chamasse Aldir Blanc. Vai saber por quê, né? Mas como eu já disse, esse vídeo ele não vai ser sobre a vida do Aldir Blanc, nem especificamente sobre a ditadura militar. A gente vai deixar aqui links de vídeos que a gente acha interessantes e que vão mais nesses temas. Aqui a gente vai pra letra. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Nessa primeira estrofe, Aldir já deixa claro qual é a metáfora principal que vai englobar toda a música dele. Ele fala do cair da tarde pra noite, né? É um anoitecer. E durante toda a música, a noite, né? Esse período de trevas, ela vai ser uma metáfora para o período de trevas que se está vivendo no Brasil politicamente, quando Aldir Blanc escreve essa música. Nessa primeira estrofe também
tá a referência a Charlie Chaplin, né? Ao Carlitos, que é conhecido como o Bêbado do Chapéu Coco, que aparece com esse personagem em muitos dos seus filmes. Ele também é um ícone da história do cinema e do audiovisual. E ele é um comediante que sempre fez uma comédia para os oprimidos, né? Uma comédia crítica que faz rir, evidenciando também as questões sociais. Então o João Bosco, ele inclusive escolhe fazer a música por conta da morte do Charlie Chaplin, em homenagem ao Charlie Chaplin, que estava morrendo naquele ano. E ele fica representado na letra também pelo Aldir Blanc. Mais tarde a gente vai ver quem é esse personagem dentro da história da música. É importante dizer também que o primeiro verso é "caía tarde feito um viaduto". Isso é uma alusão clara ao viaduto Paulo Fontin, que caiu no Rio de Janeiro, desabou durante a ditadura militar, em 1971. E aí Aldir faz um paralelo marcante com esse descaso do Estado com a população, né? Caía tarde feito um viaduto, como se a queda desse viaduto fosse uma alegoria para toda essa noite que tá caindo e lançando o país em trevas. Tem muitos elementos aí, né? A lua, dentro dessa noite, ela é esse governo vendido, né? Que abre as pernas para influências estrangeiras dos Estados Unidos, para os militares, para a burguesia, né? Depena o Estado. E essas estrelas frias trazem muito a imagem de estrelas de fardas militares, né? Esses militares que durante a ditadura, com muita frieza, torturaram brasileiros e brasileiras de forma absolutamente cruel e desumana em porões escuros. São as estrelas dessa noite de trevas. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil. A segunda estrofe, ela é a mais escancarada, no sentido de falar das coisas pesadas mesmo que aconteceram, assim, na ditadura, né? Relativamente bem explícita. Então a gente tem nuvens no mataborrão do céu. Mataborrão é uma coisa, pra quem não sabe, né? Pra quem não pegou a época do mataborrão, o mataborrão, ele serve pra apagar manchas. E essa coisa de apagar manchas é um costume muito usado na ditadura. Chupavam manchas torturadas, né? Essas nuvens de bombas de fumaça que calavam e ainda calam a voz das ruas, esse mataborrão que apaga a mancha que a tortura deixa na honra do nosso país, né? E das Forças Armadas, uma honra irrecuperável de um exército que apoiou, abrigou e treinou torturadores contra a própria população. Que sufoco, né, galera? Louco. Inclusive, sobre isso, a gente queria citar um vídeo muito bacana que a gente usou em partes para se basear para fazer esse vídeo. Faz uma análise muito bacana. A gente vai deixar aqui também o link pro canal para sempre estar fortalecendo a galera. Por sinal, o canal do Mano chama Ligado na Letra. Vou deixar aqui o link. E aqui, o Aldir Blanc, ele volta pro Bêbado do Chapéu Coco e diz que ele fazia irreverências mil, ou seja, ele xingava inteira. Arpia, aranha, sabedoria de rabelho, de verdade, perua, piranha. A noite do Brasil, proferia indecências contra a ditadura. E a gente entende aqui que esse Bêbado do Chapéu Coco, como Charlie Chaplin, ele é um artista crítico que vai se posicionar contra a ditadura militar, com toda essa dor e toda essa loucura que o país passa. Inclusive esse arquétipo do bêbado, que faz referência ao Dionísio, um grande patrono das artes, e que faz referência ao louco do tarô, ele representa essa pessoa que tem um olhar crítico do mundo, que vê as coisas de forma extremamente sincera, por cima da loucura, e é capaz de denunciar que o rei está nu. Meu Brasil. E sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices
Na terceira estrofe, Aldir Blanc, ele fala da esperança da anistia e da volta de todas as pessoas que foram exiladas pela ditadura. Foca nessas pessoas. Então, Enfio era um cartunista de esquerda que fazia críticas à ditadura, e o irmão dele era um sociólogo chamado Betinho, que foi exilado durante a ditadura militar por criticar o regime. Chora nossa pátria mãe gentil, né? Então, todas as mães que perderam filhos. E choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Marias e Clarices é aí tanto uma generalização de todas as mulheres que perderam pessoas na ditadura militar, como também uma referência muito direta a especificamente 2 pessoas que foram mortas pelo regime militar: o jornalista Vladimir Herzog e o metalúrgico Manuel Fiel Filho. Maria e Clarice são os nomes das esposas desses 2 militantes, respectivamente. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. E por fim, a última estrofe é a que mais olha para o futuro, é a que mais lança alguma sombra de esperança. Ela é quase uma estrofe de autoajuda, assim. Porque aqui o Aldir Blanc, ele tá tentando reunir forças, né? Se agarrar em algum fio de esperança para que toda essa dor não seja em vão, né? A esperança de que algum dia vai ter uma redemocratização e o povo vai ter novamente direitos, né? E eleições diretas. E aqui aparece o segundo personagem do título, né? Já teve o bêbado. E a equilibrista aparece aqui nessa estrofe como a esperança que fica se equilibrando nesse fio de possibilidade para tentar não deixar cair a peteca da luta. Em cada passo dessa linha pode se machucar, faz referência ao perigo que era mesmo você ser essa pessoa que está tentando manter a segurança, né? Ou esse artista que está tentando se manter crítico e manter a sua liberdade de expressão num estado autoritário. Mas azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Ou seja, a gente não pode se deixar intimidar ou se deixar abater. Esse é o momento que o país mais precisa da classe artística atuando e mantendo a esperança nessa linha tênue. E agora que você já sabe um pouquinho mais quem foi Aldir Blanc, você pode agradecer a ele não só por essa lei maravilhosa que está permitindo que muitos artistas sobrevivam durante essa pandemia e essa recessão econômica, mas também por esse legado de sonho que ele deixou para o país com essa letra maravilhosa. Viva Aldir Blanc! Ódio e nojo à ditadura. Como dizia Ulisses Guimarães, misteriosamente teve seu helicóptero, caiu no Pantanal. Tipo Teori. Bom, a Elis, ela imortalizou várias músicas. Não é a primeira, né, que a gente cita. Então a gente falou de uma outra música aqui no nosso segundo episódio, né, que não é o caso, não ficou imortalizado na voz dela, mas o artista que escreveu, né, que é o Belchior, que a gente fala, teve músicas dele imortalizadas na voz dessa grande cantora, intérprete. E assim como essa música do Aldir com o João Bosco, né? E assim como muitas outras pessoas, né? A gente pode citar o Milton Nascimento, cantou com Tom Jobim, cantou com Hermeto Pascoal, né? Ela é uma cantora muito celebrada no Brasil e no mundo, por ser uma cantora excepcional mesmo. Ela tem um nível de interpretação que é bem peculiar, independente da técnica física. Antes disso, a Elis, ela é, como o próprio filho dela me falou, ao vivo, uma vez, o João Marcelo, ela era uma pessoa que sabia interpretar de verdade uma música, né? Que transformava aquela poesia e enfatizava as palavras com a sua melodia. E ela era uma mestra em fazer isso. Então quando a gente ouve Elis, a escolha dela, né? Em alguns momentos ela vai cantar, vamos dizer, com menos volume, mais escuro. Gentil. Como no final da letra, tá grande, de repente tem que continuar.
com mais ar, assim, né? Uma coisa que vai morrendo, que passa uma ternura, uma tristeza, uma resiliência. E às vezes, ao mesmo tempo, ela tá lá aí, num rabo de foguete. Coisa enorme, né? Porque é enorme, né? Ela tá dando essa coisa, tipo, mano, a galera foi embora do Brasil, gente grande, gente que tira o chapéu de coco. E quando a gente lida, a gente artista, né? Nós artistas, nós tudo artista. Quando a gente lida com pessoas com ego muito grande, gente que foi muito passada no leite com pera, por exemplo, militares, essas pessoas não sabem receber deboche e crítica e não conseguem entender que esse tipo de coisa é pra dar um toque, inclusive, né? Então eles mandam embora essas pessoas. Então a Elis Regina, ela põe força quando tem que ter força, é uma letra grande, canta baixinho quando tem que cantar baixinho, então ela tem esse controle maravilhoso. Em alguns momentos ela suja a voz também pra dar aquela coisa que ela gosta de fazer, né? Energia. Então ela é muito boa em juntar musculaturas, o que é uma técnica avançada. A gente já falou sobre isso em outras músicas, por exemplo, o terceiro vídeo nosso que fala da Lady Gaga, que também é uma cantora que tem esse tipo de qualidade. E eu falo mais sobre isso, tem gente que chama de voz mista, né? Tem outros nomes por aí também. Então é um uso de faringe. Ela sabe usar essa região mais alta até por trás aqui para ressoar com força, sem precisar apertar a garganta. Então, grande cantora, grande música. Essa melodia foi baseada na música Smile, do Charlie Chaplin, composição do cara. Imagina que coisa incrível, né? Além de ser um grande artista no sentido do cinema, né? Teatro, cinema, comediante, também era compositor. Então toda a melodia é baseada nessa música, né? Sorrir. Então é muito interessante isso, porque a melodia é toda construída em cima dessa genialidade do Carlitos, né? De subidas e descidas e vencendo a vida, apesar dos pesares, apesar das pessoas. Então mais uma vez a gente celebra a voz aqui dessas grandes cantoras. Viva Elis Regina. Bom, tem uma história curiosa, né? E aí a gente pensando aqui a coisa do artista, né? Erroneamente, alguns artistas acreditam que não são políticos. E aí a gente às vezes não entende que na verdade todos somos, que a partir do momento que você age ou não age de uma determinada forma dentro de uma sociedade, você está passando uma mensagem. Então no caso é muito comum, foi muito comum durante a ditadura militar que muitos artistas não se pronunciaram, participaram de eventos organizados pelo governo golpista. E a Elis Regina também participou de um evento organizado pela ditadura militar. E ela foi muito criticada pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Ao meu ver, corretamente, inclusive, porque quando a Elis Regina faz parte de um evento como esse, ela tá dando uma mensagem de que a ditadura não é tão complicada e tão grave assim. E é por isso que ela foi criticada. E aí ela foi e fez essa música para mostrar para os colegas dela de trabalho que, na verdade, ela tinha o lado que era o lado contra a ditadura. Então ela faz essa música para se redimir. E dá para perceber até na forma de cantar. Diferentemente de alguns outros, Roberto Carlos, por exemplo, que nunca criticou a ditadura, e tantos outros, né? Então, infelizmente, e a gente tem que pensar muito sobre isso, nem todo mundo que tá na mídia, que tá na crista da onda, tá defendendo o seu país e o seu povo. Esse foi o Treta da Letra. Eu espero que vocês tenham gostado. Ódio e nojo à ditadura. A gente vai passar por esse momento e não vamos deixar a democracia acabar. Já foi longe demais, inclusive. O Brasil merece e será muito mais do que um paizinho controlado por famílias abastadas há muito tempo, que mamam nas tetas do Estado, como esses militares que estão de volta no nosso poder. Eu sou o Rafa Moura, Lana Scott. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante pra gente o feedback de vocês. Então que vocês comentem, critiquem, compartilhem, se inscrevam se não se inscreveram. Nós somos um canal independente que fala sobre letras importantes, melodias e canto do Brasil e de fora, sempre de uma forma crítica, porque somos artistas e nos preocupamos e queremos um mundo melhor. Muito obrigado.